Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Vamos dar continuidade aqui o que a gente estava falando. Então, e lá no Gaia, eu comecei a minha vida profissional e lá foi aonde que eu comecei a ter essa experiência de trabalhar, de ter vínculo, né, de ter um trabalho sério, de ser psicólogo, né, de ter trabalho em equipe, de trabalhar com assistentes sociais, de trabalhar com outros psicólogos, de trabalhar com uma chefia, com uma coordenação, com a parte administrativa. E eu era um cara novo, mas eu sempre fui um cara curioso, estudioso, de me dedicar. E aí foi um desafio, né? Foi da hora, agradeço. Eu tenho um agradecimento muito grande aí pela Ana, que é a coordenadora. Não sei, acho que hoje ela não é mais, mas ela foi minha coordenadora lá no Gaia. E eu aprendi muito com ela, questão de fazer projeto, de escrever projeto, de tudo, né? Ela era fantástica, né? Tinha uma galera lá também que era fantástico. E foi top, né? Foi um período assim que eu fiquei, acho que quase 6 anos lá, quase 5 anos. Eu fiquei lá, foi um momento assim de muito aprendizado, de muito assim, de muita experiência, de muita evolução, de ver muitas coisas também negativas. Perdi alguns adolescentes no decorrer desse tempo, assassinados, né? Algumas histórias tristes, mas muitos êxitos de meninos que conseguiram sair desse mundo criminal, desse mundo infracional, de fazer faculdade, de estudarem, de fazer uma vida nova, de ver algumas pessoas, algumas famílias, algumas mães virem dar depoimentos, né, de que estão bem, de que a LA foi muito importante, a gente fazia um trabalho muito intenso. E foi legal, assim, teve um período da LA, do Gaia, que a gente teve um patrocínio da Telefônica. E a Telefônica, quando chegou no Brasil há 20 e poucos anos, ela veio e ela estava procurando, né, algumas instituições para patrocinar. E quando veio os diretores da Telefônica, né, e muitos falavam inglês, eu tava lá quietinho, lá trabalhando, né, fazendo lá, e chegou a galera para fazer a visita. E do nada, né, apareceu eu, mais novo, né, a galera falando inglês, e ali a galera meio perdida, e eu comecei a falar com o pessoal. Fiz inglês muito tempo, fiz inglês na FISC. E aí, ali foi o diferencial, mano. Ali foi o diferencial que, assim, ali eu tinha uma ferramenta que muitos não tinham, né? Que era o inglês. E o projeto da Telefônica a gente ganhou, né? A gente ganhou o patrocínio, né? O investimento, que era um investimento de uma grana alta, para que fosse feito várias ações ali no projeto. E aí foi tremendo, né? Foi fantástico, né? Porque assim, eu fui me me assentando no lugar, né? Assim, de ter experiência, de ter bagagem, né? De poder trazer alguns recursos importantes, de poder aprender ali me posicionar numa mesa de trabalho, numa mesa de reunião, né? Questão de postura, de... Eu lembro que desde lá eu nunca tive barba e nem cabelo comprido ali. Porque eu aprendi ali que eu tinha que ser referência para os meus adolescentes. Então, assim, como é que eu ia cobrar uma barba, um cabelo comprido, né, uma unha mal cortada, né, um desleixo, se você não tivesse bem, né, tivesse bem apresentado. E aí eu fiz essa escola no Gaia. E aí chegou uma hora que eu me papucei do Gaia, não queria mais trampar aquilo, tinha cansado, estava bem desgastado, cansava, você tem a responsabilidade de ter 20 vidas na sua mão, de ser responsável, e ali chegou uma hora, chegou o meu ciclo, deu meu tempo. Eu lembro na época, eu fiz amizade com outro psicólogo, que era o Daniel, que era fantástico, né, Daniel Palacios, que meu irmãozão, que a gente nesse período tivemos várias histórias, várias vidas, várias situações. Amo esse cara, né? Tô até
merecendo a gente se encontrar aí. Faz tempo que a gente não se viu. Da última vez que eu tinha falado com ele, ele tava só na China fazendo o mestrado dele em musicoterapia. E aí fiz várias amizades no Gaia. Depois do Gaia, eu saí do Gaia, fiquei um período trabalhando com vendas ali, mas não era, né? Quando você tem um chamado, não é. E depois de um tempo desempregado, eu fui chamado, eu fiz um, um processo seletivo na obra social Dom Bosco, com a Cida, que infelizmente já partiu, já não está entre nós, foi minha chefe por muito tempo. E aí ela me convocou, mano, me contratou para trabalhar de novo como psicólogo, lá era orientador técnico. No Obra Social Dom Bosco, uma instituição fantástica, grandona, a multinacional, né, da ZONG, ali do Padre Rosalvino Itaquera. E eu fui trabalhar com ela, com a galera fantástica, num lugar também top. A gente tinha um Fuscão que a gente fazia a visita e a gente que dirigia o Fuscão. E era da hora, né? Tipo assim, foi uma... Eu usava um jalequinho, né? E muito trabalho, muita dedicação. Voltei ali a ser psicólogo. E a Cida foi uma escola, né? A Cida tinha o jeito dela, tinha as limitações dela, mas ela tinha uma liderança. Ela tinha um controle de tudo ali, né? E aprendi muito com ela. Devo muita gratidão pela oportunidade que ela me deu. E aí no Gaia não, ali na Obra Social Dom Bosco, com o Padre Rosalvino é fantástico, fantástico. É um homem que ele faz a obra, né, social mesmo em Itaquera, onde ele passa. Na época até do estádio do Corinthians ali que a gente estava trabalhando, ele foi o cara que cortou a fitinha do estádio, pra você ter uma ideia. É um cara, é um símbolo em Itaquera, é um cara que faz e acontece e fez, né? Agora ele tá já numa idade mais avançada, mas eu pude trabalhar com ele durante uns 4, 5 anos, acho, uns 3, 4 anos. E aprendi muito, e eu tive a oportunidade na Obra Social do Bosco de ir migrando, né, da questão da LA e fazer parte das comitivas de liderança, de diretoria, e aí eu fui aprendendo a escrever projeto, né, planejamento estratégico, fui fazendo, aprendendo lá com a diretoria, né, que eles tinham uma diretoria fantástica. E eu lembro que teve um recurso também que veio da Alemanha para fazer o centro profissionalizante, que é hoje lá, é tipo maior que até uma ETEC, que é lá em Itaquera, que é o Centro Técnico Dom Bosco, que é ali em Itaquera, que é um lugar fora de si, né? Eles têm uma tecnologia, né? Um investimento alemão, e eles fizeram um prédio, né? Totalmente evoluído, top. E aí eles fui trabalhando com eles, aí dentro desse processo, ali me destacando, eu tive um convite para ser chefe dos técnicos da medida socioeducativa da Obra Social Dom Bosco. Não, da Associação Padre Moreira, lá em São Mateus. E aí fui atrás do desafio de ser chefe, de ganhar um pouco a mais, de ir para uma outra ONG que pagava melhor na época. E aí eu fui para fazer um trabalho na Liberdade Assistida lá da obra social, da obra Padre Moreira, e aí foi um desafio, né? A gente começou a fazer um atendimento nos moleques bem periférico, bem periferia mesmo, né? Comandado pelo tráfico, pelo facção, enfim. E a gente teve alguns episódios assim do menino vir jurado de morte e a gente levar pro serviço de proteção do Conselho Tutelar e o moleque ir pro PPCAM, que é Serviço de Proteção à Criança e Adolescente. E a criança sai ali da região de onde mora, tudo. E foi um desafio ali trabalhando, né, fazendo a minha parte,
aprendendo também, né? Foi um período bem difícil, uma galera difícil no começo. Depois a gente se acertou, mas no começo uma resistência. E dentro desse contexto aí eu fui premiado. Tava um dia em casa e aí eu fui chamado para ir para a diretoria e eu fui premiado, né, ali pela minha competência, pelo que eu tinha feito como o primeiro psicólogo da medida socioeducativa a ir para um CAPS, para pegar uma vaga num CAPS, ganhar muito mais, né, e trabalhar numa outra forma e ser psicólogo de fato. E aí eu fui pro CAPS Álcool e Drogas de Itaquera. Nossa, foi a mudança da minha vida financeira, tudo. Até de tudo, né? Eu morava na Vila Prudente, nessa época eu fui morar na Coab 2, que era do lado ali. E, e eu tava ali, aí quando eu fui pra Coab, mudou minha vida, assim, o meu trabalho, minha vida. A Camila, que eu era casado na época, ela engravidou do Arthur. Minha vida mudou num todo, mano. Foi assim, uma vida, eu trabalhava da 1 às 7, eu dava tempo de pegar meu filho, de levar meu filho, de levar a Camila no metrô, de fazer um monte de coisa. Uma vida que eu queria também, mas assim, o CAPS Álcool e Drogas, ele tem uma questão, ele é porta aberta. E pra ser porta aberta, o que é porta aberta? É qualquer um que chegar, você tem que atender, do jeito que tiver. Armado, sem estar armado, drogado, não estando, enfim. E aí você tem que entender que é um trabalho que, se você não se cuidar, você vai pro buraco, né? E eu não tinha muito essa crítica. E atendendo, e assim, não, e pra mim não tinha paciente perdido, não tinha paciente que eu desistisse deles. Todos eu ia atrás, se não viesse até ir na casa, ia atrás até com o meu carro. E aí aquela coisa, porque eu tinha essa questão minha também, né, da saúde mental, esse comprometimento meu comigo mesmo. E nessa época eu era uma coisa mais privativa, né, mais tranquila, não me expunha muito. Não me expunha, na verdade, porque tinha um preconceito. As pessoas ali naquele espaço não eram maduras, né? Nenhum lugar é maduro, né? As pessoas, por mais que falam uma coisa, não são maduras, né? Elas te discriminam, te estigmatizam. E o CAPS foi uma escola, assim, porque eu me deparei com todo tipo de pessoa, mano. Porque não é só drogado que vai lá, é todo tipo de gente. É desde a... Eu lembro de um caso simbólico, assim, bem emblemático, de uma senhora que ela já tinha uns quase 70 anos, que ela perdeu a mãe, começou a beber vinho, nessa questão de beber vinho para esquecer, e virou alcoólatra. 60 e poucos anos para 70. Né? E aí quando viu, tava lá fazendo tratamento, né, para cortar essa questão do alcoolismo, né, de enfim. E aí vários outros tipos de gente, né, mano? Porque assim, a droga vem com um transtorno de personalidade. Então você se deparava com um monte de situações, assim, no decorrer do dia, que era assim, não tinha rotina. Não tinha rotina, não tinha segurança, não tinha nada. Você era você. Você tinha que fazer sua segurança, fazer sua vida, você fazer sua postura, né? E ali foi um momento ali daquela quebra, mano. Daquela coisa, da um pouco até meio de ignorância, de resistência minha. Porque os pacientes me chamavam de doutor e eu falava, não sou doutor, eu sou o Ricardo. E aí a galera, doutor, e eu achava que era aquela coisa do doutorado, né? Aquela ignorância minha, aquela resistência também minha. E aí ali, na hora que eu meio que me deixei aceitar ali, as coisas levar, eu falei assim, mano, isso aqui não tem o controle. A galera te acha como doutor, porque você tem uma postura de doutor, foi. E dali do CAPS, a minha vida, tipo, nesse processo, assim, de doutor mesmo, assim, de ser considerado doutor pelo que eu fazia, pela postura que eu tinha, como eu me vestia, como eu tinha minha postura até de barba feita, de cabelo cortado, de
de exigir dos meus pacientes isso, eu sempre exigi, no sentido assim, meu, você tem que estar bem. Não dá para deixar, porque eu tô deprimido, eu não tomo banho, não sei lá, não me cuido, não faço nada. Não, mano, você tem que se cuidar. E aí, quando foi no CAPS, né, nesse período do CAPS eu fiquei 4 anos lá, aprendi muito, foi muito top. No CAPS eu tive a experiência de ser o psicólogo responsável pelos adolescentes infratores de todas as fundações Casa de São Paulo, é, que faziam grupos só lá, que era um dia. Eu era o responsável dos adolescentes também. Eu também era o coordenador de tabagismo do INPE, eu e mais um colega meu, o André, que era enfermeiro, a gente tinha um grupo de tabagismo, que era top, aprendi muito, né, que era coisa de parar de fumar, que era a questão do bupropiona e mais o adesivo de nicotina, experiência fantástica que eu tive, graças a Deus. E grupo aberto, né, que era, pegava de tudo, atendia mulher, homem, idoso, tudo, de 12 a 90 anos, 100 anos. E aí, nesse processo do CAPS, eu tava bem, né, financeiramente, trampando, mas cansado já ali, bem desgastado, porque eu era da linha de frente, de atendimento, de trabalho ali, eu me colocava em algumas coisas que hoje eu vejo, assim, até desnecessária. E aí, eu recebi um e-mail da Secretaria de Administração Penitenciária que eu tinha feito um concurso, fazia um tempo, tinha me inscrevido, acho que passado lá em 180, sei lá, nem lembro, mano. Nem tinha esperança lá, eu sei que fiquei habilitado. Aí eu recebi um e-mail da Secretaria de Administração Penitenciária para assumir o cargo de psicólogo na secretaria. E aí eu, na hora lá da decisão, eu falei, puta, mano, se eu ficar aqui, eu vou adoecer, que eu sei que eu vou adoecer, eu vou, né, vou dar um piripaque aqui e eu não vou ficar. Eu vou ficar um pouco e depois os caras vão meter o pé na minha bunda e eu vou CLT. E o serviço público, se eu adoecer, qualquer coisa, eu vou ter o respaldo. Essa foi a escolha. Foi por isso que eu fui pro estatal, pro serviço público. E aí eu fui assumir minha vaga, e aí eu fui na escolha de vaga, na coordenação, na secretaria, lá no centro, aqui perto de Santana, eu fui lá escolher minha vaga, e eu era o décimo na escolha de vaga. E aí, quando eu fui escolher minha vaga, tinha lá Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico André Teixeira Lima e tinha só penitenciária. E era a minha vez, o hospital. E aí eu nem pensei 2 vezes, nem sabia onde era, já escolhi o hospital. E aí nem sabia onde era, lá em Franco da Rocha, o que era, deixava de ser. E aí eu escolhi, aí eu fui descobrir depois que era o manicômio judiciário de Franco da Rocha. Que foi fantástico, foi o ápice da minha carreira. Foi aonde eu comecei a trabalhar com um avental igual médico, que eu tinha sonho. Eu só não trabalhava de gravata porque não queria. Mas os outros médicos psiquiátricos até tinha o doutor Moscatello, que ele trampava de gravata. Aí tinha o doutor Garcia, os 2 psiquiatras, que era top. E aí nós éramos em, acho que 4, 5 psicólogos assim também, cada um no seu nível. Eu tava chegando, né, com puta bagagem. E a gente tinha, né, um núcleo só dos psicólogos, né, tinha a chefia. E a chefia, logo quando eu cheguei, foi a Ana, né, mano. Que eu, mano, só tenho a agradecer. Nem foi a Ana, eu esqueci o nome dela agora, vou lembrar no decorrer aqui do vídeo. E aí ela me acolheu, mano, a minha chefe, a minha diretora no momento lá. Ela deixou eu ficar 3 meses estagiando, olhando, observando, me ensinando tudo. E aí, quando eu assumo, né, um pavilhão, que cada psicólogo era um pavilhão, eu assumo logo dela, da minha chefe. Eu vou lembrar o nome dela agora, não me lembro. E aí foi um momento, assim, do ápice da minha carreira, né, do ápice
do meu, do meu processo profissional, né? De chegar, fazer fazer um, fazer um laudo, né? De seção de periculosidade, assim, no lugar daquele, assim, tipo, histórico, né, mano? Eu tava num lugar histórico, né? Prédio trombada, tudo top. E fazer assim, pegar só os casos mais brabo, mais triste, mais violentos, né, que eu já vi na minha vida, de pegar documentos assim, de pegar processos assim, de ter que levar de carrinho, que é 10, 15, 20 volumes para ler e ver assim, e depois conhecer o cara, né, mano? Conhecer o cara. E uns crimes assim absurdos, né? Uns crimes assim bárbaros, né? Uns crimes assim que acho que nem cabe falar aqui no vídeo porque são tão impactantes, né? Que eu acho que eu só vou falar no meus livros, no meu livro que eu vou escrever, nos meus livros aí, um ou dois eu vou escrever, as histórias, né, do cárcere, da história tem a história do cárcere, tem a história do manicômio, tem a história de tudo, né? Tenho muita experiência, graças a Deus. E aí eu vou fazer esse processo. E aí foi o meu momento bom, né? Foi meu momento muito bom de profissional. Mas foi aí que foi assim, né? Um momento de ápice de profissional, mas foi ali um momento que veio o meu divórcio. Que foi o meu primeiro burnout que eu tive profissionalmente, pessoalmente, que foi o momento mais difícil da minha vida, que foi no momento que eu me vi perdendo a minha família ali, e foi um momento muito difícil, né? A gente se desencontrou, eu e a Camila, né? E dali a gente não se achou mais, e eu fiquei muito mal, né? Só pra vocês terem uma ideia, fiquei 4 meses, assim, muito mal, assim, deprimido, minha mãe morando comigo, e praticamente um ano afastado do trabalho, sem condições, sem condições de trabalhar, assim, porque eu tinha, o que era mais precioso na minha vida era a minha família, e naquele momento eu tava perdendo, né, o que eu era mais precioso, o que eu tinha mais investido, né, e assim, graças a Deus a gente se separou, mas eu saí, continuo pela porta da frente, sendo um bom pai, fazendo o meu melhor pelo meu filho. Não dá para ser perfeito, não consigo. Quando a gente rompe esse laço num divórcio, se rompe esse laço, a gente não é mais aquele pai presente de todos os dias, não dá, não é mais. Então eu tive que entender isso. Eu agradeço, né, a Camila, que faz o papel dela diário, porque o filho praticamente nessas escolhas hoje, aqui no Brasil, né, é difícil o pai ficar com o filho, né? Então, assim, geralmente é a mulher. Então, a mulher, eu sempre até falo isso: você pode falar qualquer coisa, mas você tem a liberdade e o prazer de estar todos os dias com seu filho. Igual assim, uma coisa que eu faço sempre quando o Arthur tá aqui, toda vez que eu vou trabalhar, antes de trabalhar, eu vou lá na cama dele, dou um beijinho nele, falo com ele e vou embora. Isso você não tem, né? Quando você tem essa questão do divórcio, né? E a questão da família, a questão de várias perdas que você tem. E aí foi esse período aí, foi meu primeiro burnout, junto com o processo de saúde mental em tudo, né? E aí foi difícil, mano. Foi difícil. E aí tinha essa questão do trabalho, do excesso de trabalho, que eu trabalhava muito nessa época. Eu atendia, dava consultoria, trabalhava lá no manicômio, enfim. E eu, naquela ânsia de financeiro, né, esqueci um pouco de mim, e na hora ali que veio essa questão do meu casamento, eu tava perdido, e me perdi mais ainda, e, né, e não me achei, e, né, nesse processo todo, meu casamento entrou num processo de divórcio mesmo, se efetivou, e eu tive que seguir a minha vida em frente, né? Faz 10 anos que eu sou já divorciado, né, e tô seguindo a minha vida, enfim. E daí, do manicômio eu fiquei mais 4 anos, né, nos 2 anos, né, 2 anos nesse fechado, no André Teixeira Lima, e depois eu fiquei mais uns 2 anos no 2, que era do semiaberto, que era top, era um lugar excelente. E fiquei lá 2 anos, mas chegou uma hora, eu falei, mano, não dá mais, tô cansado. E aí eu pedi transferência. Pedi transferência, falei com o meu diretor na época,
E aí pedi transferência, eu tava indo pro Marreio, e aí eu fui pro Paraná Neto. Com a glória de Deus, que eu agradeço muito a Deus por ter ido, que é uma cadeia hoje que já era, né? Tava na transição de pedofilia e crime sexual. E tô lá há 11 anos, né? Cuidando de preso, de